Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bem, para a farmácia Líder. Tradição em cuidar de você. Plantão 24 horas e teleentrega pelo 3282-1100. Vamos agora bater um papo com a nossa colaboradora, ela que tem quase 20 anos de carreira, atuando aí como nutricionista. Ter uma boa alimentação é mais do que satisfazer a fome. Uma alimentação saudável tem que incluir o consumo de nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo humano, e isso leva, se fizermos isso, a um aumento da nossa qualidade de vida. Hoje, então, Dia da Saúde e Nutrição, que é celebrado no Brasil, vou bater um papo com a nossa colaboradora, Ana Emília Drexler. Tudo bem, Ana? Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes. Tudo certo. 19 anos, né? Quase 20 de carreira, é isso? Quase 20. Eu fiz a conta agora, Braulio. Nem tinha me dado conta que era tanto tempo. Certo. Olha só, me diz uma coisa, por que você escolheu a nutrição? Na verdade, eu escolhi a nutrição por acreditar que a alimentação é a base de tudo, né? Para a saúde. Eu acredito que a gente se alimentando bem, com equilíbrio, sem extremos, que nem sempre eu falo aqui, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, o meio termo, né? A Uhum, gente pode se permitir comer certos alimentos, mas que não seja todos os dias, né? Quando eu vou nas escolinhas, eu sempre digo para as crianças, quando a gente conversa e brinca, né? Que não precisa não comer, mas não pode ser todo dia. uhum. Tem coisas que a gente tem que se permitir em momentos especiais, ou numa festa em família, ou no aniversário, que vai ter os doces, que vai ter o salgadinho, que vai ter até o refrigerante, mas o todo dia pode dar problema. Tudo que a gente vai fazer todo dia aos pouquinhos pode estar intoxicando o nosso organismo, pode levar a gente a ter uma má nutrição, a ter doenças crônicas, né? E a prevenção é o mais importante, porque depois não, aí entra com medicamento, entra com medidas extremas, né, Braulio? Quantas pessoas que a gente sabe que não podem comer? Quando chega no consultório e eu tenho que dizer, tu não pode comer, é porque a situação já ficou feia, né? É Tu verdade. não pode se permitir, né? Então, eu acho que o equilíbrio para tu ter uma alimentação saudável, uma qualidade de vida, né? Uhum. E entre o remédio e o veneno é a dose, né? A gente Certo, sempre tem que lembrar disso. é verdade. Ana, me diz uma coisa, você faz um trabalho com as crianças, né? E a importância de Sim, justamente começar na base, né? Você trabalhar isso com as crianças, porque a gente aprende quando pequeno, né? Como já diz, né? É, sim. é de pequeno que se torce o pepino, né? Porque depois que cresce, ele fica torto, né? Então não tem como a gente consertar ele. Mas, como você disse, muitas pessoas, infelizmente, precisam recorrer ao medicamento, à cirurgia bariátrica, porque não consegue emagrecer, né? É uma coisa muito séria, né? E a obesidade hoje é um problema de saúde pública no mundo inteiro. A relação com a comida, né? A gente não pode terminar a relação com a comida. Quando a gente chega no consultório e aparece pessoas, eu não como, Ana, eu vou no Natal, eu não como nada, eu vou jantado pro Natal. Uhum. Aí tu fica pensando, tá, mas isso não vai dar certo. Por quê? Porque a tua relação com a comida, tu vai ter que comer todo dia. Quando alguém te convida para uma festa, para um aniversário, é com comida, né? Vão te oferecer alguma coisa para te agradar, vão te convidar para tomar um chimarrão, vai ter uma pipoca, vai ter alguma coisa, né? Então, o Uhum. que que tu tem que saber? A tua relação com a comida, tu tem que saber a hora que tu tem que parar, o quanto que tu deve comer, né? Então, isso tudo entra a mente junto, né? A gente trabalha muito a mastigação, a gente conversa sobre comer devagar, prestar atenção na comida,
né? Porque tudo isso faz com que a saciedade, a gente sinta o nosso corpo para saber qual é a saciedade que a gente está sentindo naquele momento. E se tu não pensa no que tu está comendo, tu pode comer um monte que não vai nunca chegar à saciedade, né? Então, a alimentação é muito mais do que só comer ou só escolher o alimento certo. Tem essa parte, toda essa parte social, tem essa parte emocional. As pessoas comem porque estão felizes, as pessoas comem porque estão tristes, as pessoas não comem quando estão tristes. Então, a alimentação é uma coisa muito mais complexa do que só comer, né? É verdade. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso tudo na hora de escolher o alimento, na hora de estar comendo, né? Ana, a gente vem de uma cultura que as pessoas têm. Eu falo porque a gente aprende quando pequeno, especialmente as pessoas que nasceram depois da guerra, né? A questão da escassez, né? Elas passaram a construir uma cultura da abundância. Então, né? Que você tem que ter muita coisa. E comer muito também significava, né? Era digamos assim, uma coisa que diz, eu tenho fartura. Então, você tinha que botar muita comida na mesa. Tá? E até hoje eu falo isso porque as nossas avós, enfim, as nossas nonas, elas têm esse Querem que a hábito, gente né? coma, né? Exatamente, né? E dizer que se a gente era magrinho, a gente estava doente, tem que comer para ficar gordinho. Você lembra É, disso? uhum. Não é assim? Como tu é bonita quando tu tá assim gordinha, com as bochechas bem coradas. Isso é cultural, né? Não, mas por isso que eu digo, é o social, né? Uhum. E o achar que a magreza demais também deixa a sociedade doente. Pois é, Porque muitas vezes essas pessoas que aparecem pra gente magras demais, também. ou magras, no, elas são magras por genética, né? Uhum. Eu brinco as magras de ruim. A gente tem as modelos ali, vamos pegar a Gisele Bündchen, por exemplo, é magra de ruim, né? Porque o biotipo dela é pernas longas, braços longos e magra, Sim. né? Então a gente tem as pessoas que vão ser mais maiores, parecem mais gordinhas, Robustas. mas às vezes são são a estrutura óssea. Então a Hum. gente não vai poder nunca parecer uma pessoa que a gente não é. E É. também perde um pouco aquela todo mundo igual, né? Todo mundo quer ter o mesmo corpo, todo mundo quer. Perde a Não, a gente é personalidade. diferente, Uhum. a personalidade. Então, vai ter pessoas que se dão melhor com açúcar, outras pessoas vão comer uma colherada, já vão engordar. Aí tem as doenças como enxaqueca, síndrome do intestino irritável, todas essas doenças a gente sabe que vem da alimentação, a maioria delas, por intoxicação, por excesso de alimentos, né? Ou mesmo até pela falta deles, né? A Claro. história, eu não janto de noite porque para não engordar. Não, isso vai funcionar por um tempo, daqui a pouco o teu corpo vai mandar conta de falta de nutriente. A gente não está falando só de macro, de carboidrato, de lipídio, de proteína, a gente está falando de vitaminas, de minerais. Então, quem sabe a gente arruma alguma coisa para. Vamos comer uma coisa que vai te suprir e não vai te engordar, né? Verdade. Vamos fazer o jejum Eu ia intermitente. Jejum é perguntar sobre legal, mas isso. também mas nem todo dia. Jejum a gente não faz todo dia. É estratégia, é 3 vezes por semana, 2. A gente não pode deixar o nosso corpo é uma máquina, então a gente tem que fazer com que ele funcione de diversas maneiras, né? Hum. Com alimentos diferentes, ele tem que funcionar. A gente não, a diversificação do que a gente come, né? Uhum. Porque se a gente come todo dia a mesma coisa, vai chegar uma hora que vai faltar outra coisa, né? Então a Sim. gente tentar fazer com que antigamente a gente fazia os planos alimentares, era sempre a mesma coisa, a pessoa vivia comendo aquilo. Hoje a gente sabe que a gente tem que ensinar a pessoa a comer. Então, tu É. sair com o plano alimentar do consultório não quer dizer que, agora eu tô salvo. Não, tu tem que aprender. Tu tem que fazer as tuas escolhas. É isso que a gente tenta ensinar, tentar escolher o alimento certo, a qualidade do alimento, a quantidade, né? Até mesmo a quantidade. Come, mastiga bem, presta atenção para ver se tu precisa mais um pouquinho. Uhum. Porque o mais um pouquinho diminui o prato, às vezes o olhar, aquele prato cheio, né? A mente come antes do que o dente e o estômago, né?
É Então, por verdade. isso que eu digo, a gente tem, até mesmo as crianças, né? Quando eu vejo os pais enchendo o prato e dizem, tem que comer tudo. Coitado, não tem que comer tudo. Ele tem que comer o que ele consegue comer. A gente tem que ensinar a sociedade para os pequenos, né? Bota menos, né? Você Então, falou isso é uma questão. uma coisa que, na verdade, é a questão, né, de que a gente tem que comer mais, mas o organismo, incrivelmente, ele nos diz quando está saciado, né? A gente percebe que já. Sim, Porque daí essa questão é mais pelo olho mesmo, como você disse, né? E a questão também de o organismo pedir determinados alimentos. Às vezes a gente percebe que a gente está com vontade de comer, por exemplo, uma salada verde, uma fruta, né? Você sente a necessidade de uma fruta ácida, porque o organismo está pedindo isso ali, né? ou até tu não tá legal, não tá se sentindo bem, aí ele pede, hoje eu queria só tomar um caldinho, ou isso vai me ajudar, né? O detox que a gente faz e nem percebe que está fazendo, né? É verdade. Então, isso daí é saber o que que tu tá sentindo e saber dizer ou pontuar o que o teu corpo tá, o que que tá acontecendo de diferente contigo. Porque muitas vezes as doenças, principalmente do coração, quando elas vêm, o infarto, pressão alta, AVC, elas não avisam, quer dizer, elas avisam, a gente que não sabe Interpreta- entender os sinais, É verdade. a hora de parar e de procurar ajuda, né? Verdade, né? Isso mesmo. Incrivelmente, quando a gente come muito a pão branco, a farinha branca, né? Eu percebo, se eu como, o meu organismo ele já rejeita, ele não aceita mais, né? Se eu estou comendo aquilo em excesso. E a gente tem que prestar atenção É, nisso. a história da farinha e tudo, agora não pode tomar mais lactose, não pode mais comer farinha, não pode fazer nada. Na verdade, o que que aconteceu? Há umas décadas, né, que eu vou dizer lá pelos anos 80, 90, por aí, começou a indústria a inventar alimento, né? No momento que a indústria começou a inventar alimento, o alimento não é mais o nosso alimento de verdade, né? A farinha não é mais a nossa farinha, o leite não é mais o leite, a gente parou de consumir manteiga e banha para consumir óleo vegetal e margarina, porque eles colocaram, né, na população que isso que fazia bem e a banha que matava, né? Uhum. Hoje a gente está vendo que daí que começou a dar problemas cardíacos nas pessoas. Por quê? Porque é uma invenção para vender mais, né? E alimentos que o nosso corpo, nutrientes que o nosso corpo não reconhece. E o Uhum. que ele faz? Né, doenças até para mesmo se defender, sintomas, né? Sim. Então, em vez de parar de consumir esses alimentos, a gente começa a tomar remédios, né? Civastatina, remédio de colesterol, remédio, né? E em vez de trocar a alimentação, aquela alimentação da avó, né? Verdade. Cozinhar com um pouquinho, tudo moderado, porque tudo que é demais também não vai fazer bem, mas cozinhar com um pouquinho de banha, né? Usar a manteiga no pão, né? Aí a história do pão branco, né? Vamos diminuir, vamos tentar diminuir o carboidrato, vamos conseguir botar mais proteína e gordura boa nessa dieta que a gente sabe que funciona. Não que a gente não vai poder comer o pão branco, vai, mas vamos tentar diminuir o quanto a gente consegue, né? Verdade. Mudar como é que é? Diversificar, né, Braulio? Todo dia de manhã comer pão. Por quê? Se eu posso fazer uma batida, no outro dia eu como pão, no outro dia eu vou comer um ovo. E então a gente diversifica e mostra para o nosso organismo quantas possibilidades diferentes a gente tem, né? Verdade. De nutrição. Sem dúvida, Ana. Quer dizer, a boa alimentação e a nutrição dependem exclusivamente de cada um de nós, né? Aprender a, de fato, né? Se a gente não aprendeu ainda, infelizmente, mas como você já faz um trabalho de base com as crianças, a gente, de fato, ensina as crianças, quando pequenas, obviamente, mas principalmente pelo exemplo em casa, né? Quer dizer, se o pai e a mãe não Com estiverem certeza. comendo aquele alimento, a criança dificilmente vai comer, né? Porque ela não está vendo aquilo, né, fazer parte ali do dia a dia da família. Ana, obrigado, parabéns aí, né, pelos Obrigada, Braulio. quase 20 anos de carreira, nesse dia importante, Dia da Saúde e Nutrição, em que nós devemos, de fato, celebrar a boa alimentação e uma vida saudável. Obrigado, Ana. Isso aí. Um abraço, Obrigada, Ana. Braulio. Tudo de bom para você, Um para encerrar nosso abraço. bate-papo contigo aqui. Ana Emília Drexler, no nosso Dia da Saúde e Nutrição. Em seguida, a gente tem aqui nosso colaborador,
fala direto da Argentina, José Luiz Inglese, com os destaques lá da Argentina. Depois do nosso intervalo. Grande Jornal Regional Entrevista.